Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Estou aqui para gravar o exercício 1, tá? Resolução do exercício 1 da lista 3, tá? Então, o que diz o exercício 1 da lista 3? Ele pede para a gente provar por indução finita sobre n, tá? Que o produtório de i variando de 1 até n de ai elevado a m é igual ao produtório de i variando 1 até n de ai, tudo isso, todo o produtório elevado ao m, para todo n maior ou igual a 1. E ela coloca para a gente ter cuidado, né, que a indução deve ser feita sobre n de navio, tá? E não o m de Marcos, tá? Então, a indução finita é sobre o n aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, né, é verificar se a relação é verdadeira, tá? Para o primeiro n, que é n igual a 1. Então, verificar se a relação é verdadeira para n igual a 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular o lado direito, depois vou calcular o lado esquerdo, tá? E ver se os dois lados vão dar o mesmo valor. Então, vamos lá. Então, para n igual a 1, temos, né? Então, produtório de i igual a 1 até 1 de ai elevado a m vai ser a1 elevado a m. Tá? Por outro lado, temos para n igual a 1. Agora eu vou pegar o segundo lado aqui da minha igualdade, o lado direito. Então vai ficar, entre parênteses, o produtório de i igual a 1 até 1 de ai e o produtório elevado a m. Então isso vai ficar a1 e isso elevado a m, que é a mesma coisa que a1 elevado a m. Então, portanto, a relação ela é satisfeita para n igual a 1. Então, portanto, a relação é satisfeita para n igual a 1. Então, até aí, ok. Né? Provei o primeiro passo aí da hipótese, da demonstração por indução. Agora, o nosso segundo passo, né, é criarmos a hipótese de indução. Então, vamos lá. Segundo passo, que é a hipótese de indução. Então, quem vai ser a minha hipótese de indução? Na hipótese, eu sempre suponho. Então, vou supor. Suponha que a relação é verdadeira para n igual a k, k sendo maior ou igual a 1. Ok? Então, estou supondo que ela é verdadeira. Mas o que isso significa? Então, vamos lá. Isto é. Então, vamos lá. O produtório de i variando até 1 até k de ai elevado a m vai ser igual o, entre parênteses, produtório de i igual a 1 até k de ai e todo esse produtório elevado a m. Tá? Então, é isso que a propriedade nos diz. Ok? Para
N igual a K. Então, o nosso próximo passo agora, já que isso aqui é a nossa hipótese de indução, é nós podermos, tá, construir o terceiro passo, que é a tese de indução. Então, vamos para a tese de indução. Então, o que diz a tese de indução? Vai dizer a tese de indução. Então, o terceiro passo. Tese de indução. Então, na tese de indução, eu vou construir aquilo que eu quero mostrar. Então, vamos lá. Queremos mostrar que a relação é verdadeira para n igual a k mais 1. Tá? Então, isto é, eu quero mostrar que o produtório de i variando de 1 até k mais 1 do ai elevado a m é igual, entre parênteses, o produtório de i variando de 1 a k mais 1 do ai, tudo isso elevado a m. Tá? Então, é essa relação que eu quero mostrar. Tá? Então, vamos mostrar isso. Então, para eu mostrar essa relação para k mais 1, que ela é verdadeira, eu tenho que partir aqui do meu lado esquerdo. Ok? Então, vamos lá. Para n igual a k mais 1, temos que... Então, vou abrir meu produtório. Produtório de i igual a 1 até k mais 1 de ai elevado a m. Então, ao fazer essa abertura, tá, eu vou abrir esse produtório. Lembrando, é produtório. Se é produtório, é multiplicação, não é soma, tá? Que a gente pode confundir com somatório. Não, é produtório. Então, é produto. Então, vai ficar o primeiro termo, A1 elevado a m, vezes A2 elevado a m, vezes A3 elevado a m, vezes... Aí eu vou lá para o AK elevado a m, vezes o último termo, que é AK mais 1 elevado a m. Ok? Então, o que eu tenho que observar aqui? Eu tenho que observar que essa multiplicação aqui, ó, de A1 até AK, eu posso voltar para o produtório, tá? E deixar só esse cara aqui sozinho fora do produtório, o AK mais 1 elevado a m. Então, na próxima passagem, eu vou fazer isso, tá? Vou escrever todo esse cara dentro de um produtório novamente, igual. Então, esse cara aqui vai ser o produtório, tá? De i igual a 1, como ele vai até k, então até k de ai elevado a m, vezes o a elevado a m, o ak mais 1 elevado a m. Tá? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho, nesse termo aqui, ó, eu posso aplicar a minha hipótese de indução. Tá? Por que eu posso aplicar a hipótese de indução? Porque é o que eu tenho lá no passo 2. Então, vamos voltar aqui no passo 2. Ó. No passo 2, o que diz minha hipótese de indução? Que a relação é válida para n igual a k. Então, aqui eu tenho o produtório de i variando de 1 até k de ai elevado a m. Então, a hora de aplicar a indução, a hipótese de indução, é aqui. Então, pela hipótese de indução, esse termo aqui vai virar esse cara aqui, ó. Então, entre parênteses, o produtório de i igual a 1 até k de ai, tudo isso elevado a m, vezes o cara que está sobrando aqui fora, o a de k mais 1 elevado a m. Ok? Então, aqui eu tenho o quê? Um produto de dois fatores, tá? De bases
distintas elevado ao mesmo expoente, ou seja, eu tenho duas potências de bases diferentes se multiplicando com o mesmo expoente, que é o m. Então, o que eu posso fazer? Aplicar a propriedade de potenciação. Isso vai ficar, tá? O produtório de I igual a 1 até K de AI vezes o AK mais 1, tudo isso elevado a M. Tá? Então, nesse passo aqui, eu apliquei a propriedade, tá, de potenciação. Potências se multiplicando de bases diferentes, mas com o mesmo expoente. Então, eu posso colocar, né, agrupar as duas bases da potência na multiplicação e elevar tudo ao mesmo expoente, que é o m. Agora, no próxima passagem, eu vou fazer o quê? Tá? Esse produtório aqui não é de I igual a 1 até K de AI, e eu tenho o AK mais 1 multiplicando ele aqui fora, pelas propriedades, né, de produtório, a gente pode pegar esse cara e colocar ele aqui dentro desse produtório. E quando eu faço isso, como o último termo desse produtório é K e aqui já é K mais 1, então eu vou aumentar mais 1 aqui no meu índice em cima do produtório. Então isso vai ficar quem? Vai ficar igual ao produtório de I igual a 1 até K mais 1 de AI. E como tudo dentro do colchete está elevado a M, então isso aqui vai ficar elevado a M. Né? Então a gente demonstrou aí a nossa propriedade, tá? A nossa relação para K mais 1. Né? A gente chegou naquilo que a gente queria mostrar. Voltamos aqui, ó, na hipótese de indução, na tese de indução. Então na tese de indução era isso que a gente queria mostrar, ó, que o produtório de I igual a K, de I igual a 1 até K mais 1 de AI elevado a M é o produtório de I igual a 1 até K mais 1 de AI, tudo isso elevado a M, que foi o que a gente chegou aqui aplicando a nossa hipótese de indução. Tá? Então, dessa forma, né, a gente tem que finalizar aqui escrevendo, né, o que aconteceu. Então, logo, a relação é verdadeira para n igual a k mais 1. E, portanto, ela é verdadeira para todo n maior ou igual a 1. Tá? Então, terminei as contas aqui, né? Provei a minha tese, aí eu finalizo escrevendo, né, que a relação é verdadeira para n igual a k mais 1, e, portanto, ela é verdadeira para todo n maior ou igual a 1, que é o que a gente queria provar lá desde o início, né? Que é... Deixa eu pegar aqui a folha. Que era isso aqui, né? A gente queria provar essa relação para todo n maior ou igual que 1. E a gente chegou nisso usando indução, tá? Então, a nossa tese de indução, ela termina aqui, tá? Então, logo a relação é verdadeira para k mais 1 e, portanto, ela é verdadeira para todo n maior ou igual que 1, tá? Então, assistam o vídeo quantas vezes for necessário, tá? A gente aplicou uma propriedade de potenciação aqui, que é potência de bases diferente com o mesmo expoente, tá? Então, recomendo que vocês assistam o vídeo até ficar fera nessa demonstração. Até a próxima aula.